Olá, colegas. O meu nome é Adriana Ramos e sou uma das autoras do Alvida. Hoje estamos aqui reunidos para mais um momento de partilha de ideias e trago-vos o Fernando Correia, ilustrador, especializado em comunicação e ciência na área da ilustração científica. Trabalha nesta área já há quantos anos, Fernando? Já sou velhinho, quase 40. 40 anos, 4 décadas. Exatamente. 4 décadas de especialização e é um privilégio para nós teres colaborado mais uma vez connosco neste projeto. O gosto foi todo meu. Fernando. Sim. Uma imagem vale mesmo mais que 1000 palavras? Bom, essa é uma pergunta, às vezes, se calhar, algo complexo de se responder. E eu penso que sim. Mas se calhar eu vou tentar demonstrar-te que assim é, essa é uma verdade popular, não é? Uma sabedoria popular, mas que corresponde à verdade. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, pensa numa lata de atum. Certo. Consegues visualizá-la no teu cérebro, uma lata de atum? Sim, é amarela. Ok, nem te perguntei que cor é que era, mas pronto, é amarela. Pode ser quadrangular, pode ser circular, não é? Pode ter carne de atum, com certeza, mas do atum rabilho, do atum albacora, do atum de galharré, não sabemos o que é que lá está. Pode ser com azeite, com água. Portanto, há toda uma série de variáveis que a palavra evoca-te uma imagem geral, mas não responde, certo? Agora, se eu, por exemplo, te mostrar uma lata de atum, ok, tu aqui vês que de facto ela não é amarela. Pronto, não. Falhaste logo à primeira, não é? Estás provada, mas vamos continuar. E vamos ver, pronto, tu consegues, obviamente, olhando para esta lata, consegues fazer uma descrição e se calhar se fizesses uma redação, uma descrição dela, conseguires fazer tipo um texto com 100 palavras, por exemplo. Verdade. Certo? Pronto. Então agora vamos a uma outra questão. Ok, isto é uma lata de atum, como é que eu enfio aqui um atum, que é um peixe enorme, dentro de uma lata? Ou como é que ela se vai conservar, essa carne, por 3, 5 anos? E eu sei que se ingerir ao fim desse tempo não vou ficar mal com uma gastroenterite. Eu convidava-te a ir no volume 1, ao primeiro volume, portanto, e veja na página 20 e 21, em que nós fizemos uma composição de 2 páginas, no qual temos todo o processo, desde a captura até à lata. Ou seja, tu vês aí logo, começa por um barco, que é uma traneira, não é? Especializada na pesca do atum dos Açores. Portanto, nós pescamos atum. É uma pesca muito seletiva, portanto, nós procuramos aquilo que é do nosso património, não vai pescar outros animais por capturas acidentais. O atum que é capturado por este sistema de pesca de salto e vara é capturado e é metido nos porões, é refrigerado ou congelado, vai até aos portos, do porto não tem lá a fábrica, tem que ser transportado para a fábrica. Temos aí um caminhão em que se mostra todo o processo de transporte, para não perder na cadeia do frio. E chega à fábrica, é descongelado, preparado e metido numa panela de pressão enorme, onde é cozido. E depois há todo o processo, até à parte final, em que depois está tudo já fechadinho, ela passa por um autoclave e, portanto, ela fica esterilizada. Portanto, essa é a garantia que nós temos, que todo o produto ao fim deste ano não tem micro-organismos e nós não vamos ficar com gastroenterite. E, portanto, se eu te pedisse para tu descreveres em texto, em palavras, é tudo o que aí está. Será que iríamos ter 1000 palavras? Chegariam ou iríamos fazer muitas mais? Provavelmente algumas mais. Algumas mais. Portanto, repara, com uma única imagem que nós temos neste manual, nós conseguimos preparar o quê? Leitura do próprio aluno. Conseguimos poupar papel, porque seriam 2 ou 3, em vez de 2 páginas seriam 4 ou 5. E conseguimos fazer com que o aluno, olhando para esta própria imagem, seja mais, de certa maneira, mais intuitiva a aprendizagem e, portanto, e a memorização. Criámos uma imagem que é memorável. De facto, pronto. E, portanto, acho que demonstrei aquilo que me tinhas perguntado. Será então por esse motivo, Fernando, que gostamos tanto de livros visuais, inclusive manuais com muita ilustração? Será que facilita, de facto, a aprendizagem? Olha, eu vou-te responder aqui já num aspecto mais de investigador. Eu tenho uma coleção muito grande de vários tipos de manuais, alguns dos quais têm 100 anos. Os primeiros manuais tinham imagens. Só quase ilustrações, não havia fotografias. E em 220 páginas daquele manual, que até foi o próprio autor que editou, não havia editoras ainda naquela altura, é uma edição do autor, tinha 200 imagens. Se nós olharmos agora para os manuais, vemos que se comportam, se calhar, 10 vezes mais.
um manual atual escolar, um manual escolar tem cerca de 2.000 ou mais imagens. Isto porquê? Porque se percebeu, e é inato, que toda a evolução do ser humano acompanha aquilo que é a evolução do cérebro para um cérebro visual. Nós somos seres visuais. Portanto, se nós olharmos uma imagem é capaz de fazer com que a gente reaja. Tu és capaz de ficar mais emocionado ao ver uma determinada imagem. Ou seja, consegue-te, de certa maneira, estimular o cérebro a reagir e a compreender e a interpretar o que está naquela imagem. Portanto, as imagens em si dão prazer. Estimulam, é um desafio sempre para o cérebro procurar os padrões, procurar interpretar o que está lá, decifrar o que está lá. E por isso é que nós vemos, às vezes, manuais tão ricamente, com um parque imagético, com muitas imagens, que são quase como se fossem enciclopédias visuais. O problema qual é que é? É que é por excesso. E, portanto, às vezes tem tantos elementos visuais que a criança perde o foco e vai, digamos, para aquilo que não é pertinente. Portanto, isso é um aspecto que nós temos que combater. E, portanto, o próprio princípio do design diz, às vezes, que menos é mais. É mais. E, portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que utilizar as imagens, temos que ser um manual ricamente ilustrado, mas a imagem tem que ser estrategicamente pensada. Tem que haver uma reflexão muito grande. E, portanto, a imagem tem que ser construída para quê? Qual é o fim? Não é o impacto estético, é sim transmitir uma informação. E estamos a entrar naquilo que eu chamo, ou que as pessoas chamam, uma ilustração científica, porque transmite informação do conhecimento científico. Então, afinal, a ilustração científica é ciência ou é arte? Outra pergunta que às vezes pode ter rasteira. Bom, é uma resposta sempre dúbia. Eu vou talvez dar-te aquilo que é a minha opinião pessoal e daquilo que é, se podemos dizer isso, a minha escola enquanto docente da área. E de facto, para mim, se calhar antes de dizer qual é a minha definição, se calhar dar-te um exemplo. E eu vou dar um exemplo, acho que é sintético e é demonstrativo. Tu tens um naco de carne. Não é atum, necessariamente. Um naco de carne. E agarras naquela carne e processas e fazes, picas a carne. Portanto, com aquela carne podes fazer almôndegas, podes fazer lasanha, podes fazer um hambúrguer. Vamos fazer um hambúrguer. Vais preparar um hambúrguerzinho, aquele círculo, pões a fritar e com os teus conhecimentos, métodos e materiais que tens dentro da área da culinária e fazes ali um prato com um cheirinho, um molho apaladado, aromático, cremoso, com um aspecto delicioso. Depois vais empratar, para ficar ainda mais apelativo. Metes um daqueles pratos grandes gourmet, metes lá o teu hambúrguer, fazes um desenho com o molho e metes ainda um raminho de alecrim. Ora bem, é apelativo, ficaste com fome. Eu fiquei com fome. Esta imagem cerebral que nos criou mostra isso. Mas se olharmos para o prato, o que é que nós temos ali? Não deixou de ser carne. Portanto, isto é uma metáfora que eu te mostro, que criei, no sentido, para tu poderes entender que, se pensarmos que a carne seria sinónimo da ciência, por maior que sejam as artes que tu tens, as técnicas e os métodos que utilizes, e os materiais que utilizes, que seria, por exemplo, os métodos mais artísticos, ela não deixa de ser carne no final e no princípio. Ok? Portanto, se nós estamos a trabalhar o conhecimento científico, estamos a trabalhar a ciência, aquela imagem terá que ser necessariamente ciência, mas adoçada pela arte. Adoçada pela arte. Mas não uma arte que transforma a carne numa cor azul, por exemplo, pois não, porque aí já entraríamos se calhar na ficção. Quer dizer, se calhar aí já temos que ver que a carne tem uma cor. A cor da carne não é próprio do músculo em si, mas sim daquilo que é com que ele é irrigado, que é o sangue. Como nós somos pessoas nobres, mas não temos sangue azul, se calhar estamos a entrar no campo de facto da fantasia, da ficção. Aí carne azul no ser humano, onde digamos nós máximos daquilo que são os animais que nós conhecemos, os vertebrados, é de facto ficção e fantasia. Portanto, não tem nada a ver com a ilustração científica. E quando é necessário entrar no campo das convenções das cores para melhor interpretar os esquemas? Bom, aí entras, de facto, numa outra perspectiva, que às vezes temos que trabalhar com metáforas ou com notações cromáticas. Mas as notações cromáticas não são feitas ao acaso, ou não devem ser feitas ao acaso. Ou seja, tem que haver um respeito àquilo que é o princípio biológico. Se eu, por exemplo, te disser amarelo, qual é a tua cor preferida logo do princípio? Amarelo. Pensa em gordura. Gordura, aí está, lipídios. Ok. Então, se tu fores desenhar uma membrana citoplasmática, qual é a cor que lhe vais dar? Azul? Provavelmente pelo que me acabaste de escrever, o amarelo. Amarelo. E, portanto, tudo isso, ou seja, há uma correlação entre aquilo que é intuitivo, que estamos habituados a ver,
com aquilo que nós vamos colocar. Por exemplo, e fala-se muito do sangue. Sabemos que não temos sangue azul, nem temos sangue, o nosso sangue é vermelho. O sangue arterial ou sangue venoso diferencia-se talvez como leves tonalidades de vermelho, ou mais escuro ou mais claro, ou mais vivo. Mas nós vemos nos manuais que eles vêm em azul e vêm em vermelho. Porquê isto? Por duas razões simples. Uma delas é que o vermelho e o azul são as cores complementares, e, portanto, juntos uma à outra são muito contrastantes. E conseguimos diferenciar imediatamente o que é que estamos a tratar. Outra questão muito importante é que, porquê azul? Porque não verde, ou cor de rosa, ou outra cor qualquer? Simplesmente porque, quando nós ficamos sem oxigênio, o que é que nos sucede a nós, aos nossos dedos? Ficamos cianóticos. Azuis. Azuis. E, portanto, ou seja, há uma razão de ser para ele ser azul, haver aquela diferenciação. Claro que o professor tem que ter a preocupação de dizer, meninos, o sangue não é azul, esta diferenciação é artificial para vocês compreenderem melhor o sistema circulatório. Por vezes temos então que assumir esses compromissos em prol da interpretação da ilustração e em prol da explicitação e interpretação dos diversos conceitos científicos. Sim, tornar mais compreensível para que ela seja mais facilmente assimilável, mais facilmente retida na nossa memória. Para além dessa preocupação, que outras existem na construção destas ilustrações? Olha, se eu encaro a ilustração científica como ciência, eu tenho que, obviamente, também me munir daquilo que é os procedimentos normais na ciência. E eu aí vou buscar um algoritmo, já que estamos na questão das inteligências artificiais, que está tanto aí que se calhar até iremos falar. Mas, se calhar um bocadinho mais à frente. Mais à frente. Mas repara, o algoritmo mais antigo que existe, o algoritmo é um conjunto de tarefas que têm um tempo para terminar e serem executadas. E o algoritmo, que se calhar que nós conhecemos em termos de ciência, toda a gente sabe, é um método científico. É uma coisa que já vem desde o século XVI. Portanto, nós fazemos exatamente a mesma coisa. Procuramos o problema, é-nos dado um problema, procuramos ensaiar várias hipóteses que vamos testar, depois procuramos analisar os resultados dessas hipóteses, dos testes que nós fizemos nessas imagens, e depois obtemos, obviamente, um resultado que é validado ou não. Eu se calhar, ia pedir para tu olhares, por exemplo, para a página 32, 33 do manual, em que ainda temos o sistema digestivo. Essa imagem que aparece no manual não é uma produção imediata, não é feita de uma só vez. É construída, é pensada, no sentido, por exemplo, já que estamos a trabalhar no sistema digestivo, o que é que nós vamos ter? O que é que se vamos ocupar num plano, o que é que nós vamos fazer? Vamos meter tudo de um lado só e só, por exemplo, o intestino grosso do outro? Como é que vamos fazer a separação entre as duas partes do sistema, sendo que é um tumbo que começa na boca e termina no ânus? Portanto, há uma continuidade. Portanto, o que nós procuramos fazer foi mostrar um ato de ingestão, em que a pessoa ingere um alimento, e aquilo que nós depois observamos também é que foi como se tivéssemos dividido o sistema em dois. Portanto, até quase começar o intestino delgado, que é aquele que é maior no próprio sistema. Portanto, fizemos depois o prolongamento para a outra área. Portanto, o que é que isto mostra? Mostra que há sempre uma preocupação de tornar a página bonita, apelativa, porque é sempre o primeiro impacto de ancoragem da atenção do aluno, mas depois a preocupação de criar uma narrativa, uma continuidade, uma leitura através da retórica visual, para que de facto cheguemos à conclusão e ao objetivo que é transmitir aquela informação. Será que os nossos alunos estão todos ao mesmo nível para conseguir interpretar uma mesma ilustração, ou será que nós conseguimos de alguma forma facilitar esse processo interpretativo? Por exemplo, com alguns esquemas mais acessórios? Ok. O primeiro passo que nós temos de ter atenção é que, de facto, as turmas são muito heterogéneas e temos, às vezes, turmas muito grandes. E, portanto, aí os níveis de compreensão não estão todos nivelados. Portanto, há diferentes velocidades. O que é que nós optámos aqui para fazer no manual? Não é uma novidade, é algo que já se fazia há muito tempo, mas revisitámos este passado e trouxemos... Parece que se perdeu um bocadinho ultimamente esse conceito. Sim, esse foco, a necessidade de uma simplificação e, se calhar, depois partir daí, dessa base, para explorar algo mais complexo. E, portanto, pensando exatamente nisto, sabendo que há alunos que compreendem mais rapidamente, e, portanto, se calhar eles facilmente vão se prender a sua atenção só na imagem mais complexa e vão olhar para o esquema como se fosse um resumo pictórico. Mas podemos ter o contrário. Este é alunos que vão um bocadinho mais devagar,
que vão compreender com um bocadinho mais de tempo, precisa-se ter um bocadinho mais de tempo, e, portanto, olhando para este esquema acessório, que não é uma redundância, eles vão ter ali as linhas orientadoras para explorar a imagem mais poderem complexa. partir para a imagem mais Exato. complexa com maior apoio. E depois temos uma outra particularidade, já que estamos neste campo, não devemos esquecer os professores. E, de facto, procuramos também que este esquema, porque há professores que gostam de explicar ao mesmo tempo que desenham num quadro. Meia culpa. Portanto, não és a única, com certeza, em todo o país. Portanto, é um método muito interessante de criar um diálogo com os alunos, construtivo, através do próprio desenho. E, portanto, aquele esquema tem já as linhas orientadoras para ele dizer o que é mostrar de uma forma simples, sem ser necessário ter as competências artísticas, para, de facto, fazer um esquema que, de facto, consiga transmitir aquela informação. Portanto, é muito importante isso. E já que tocaste há pouco a inteligência artificial, Fernando, como cabe a inteligência artificial e a arte generativa no processo de criação da comunicação com ilustração científica? Bom, de facto digamos, a inteligência artificial não é algo novo. Ela já tem anos. Mas houve agora um boom. E agora consegue-se escrever em textos que são coerentes, que têm um senso, e consegue-se fazer imagens através de um sistema também de aprendizagem. Portanto, as máquinas artificiais aprenderam a ler toda uma série de dados que foram acumulados ao longo desses anos e são capazes de criar imagens. Mas não são imagens novas. Portanto, aquilo que nós temos são utilizações de padrões de imagens pré-existentes para elas criarem uma quimera, fazerem uma espécie de um Frankenstein, estás a ver? E criarem uma imagem nova. Portanto, como é que nós utilizamos isso, ou como é que eu vejo a inteligência artificial no campo da ilustração científica? Para já, e não estou a antever que do futuro também eu seja, não a vejo como uma ameaça. Vejo como mais uma vantagem para o meu trabalho. Portanto, ela é um acelerador do processo, permite-me a mim ser mais produtivo. Mas eu, além da IA, da inteligência artificial, eu utilizo também a IO, que é a inteligência... Explica-me o conceito, por favor. A IO, obviamente, é a inteligência orgânica, que é a nossa. Portanto, obviamente, se nós pedimos, por exemplo, por melhor que fosse a nossa declaração visual, que é o prompt, né, que se utiliza, ou seja, voltamos ao século XV, que é o desenho ditado, mas que ditássemos à máquina, faz-nos uma ilustração com 14 espécies, são estas as espécies, e tem que ter este cenário. Ela, por maior vez que nós tentássemos optimizar o prompt, nunca iria dar aquilo que nós pretendemos. Portanto, a criatividade é algo que não existe ainda na máquina. A imaginação também não existe. Ela não é propriamente um sistema cognitivo. É um sistema probabilístico. E, portanto, precisamos da IO para, de facto, criarmos imagens que, além de bonitas, como se costuma dizer, esteticamente apelativas, sejam funcionais e, portanto, consigam transmitir ao aluno a mensagem, focando, criando uma narrativa para que ele consiga fazer a leitura e consiga apreender aquilo que o professor necessita que E ele se calhar permite-me então aproveitar um bocadinho esse conceito que introduziste aqui de inteligência orgânica e falar um bocadinho da nossa sinergia, porque de facto quando ilustras nunca é um trabalho isolado. Certo? Por um lado porque também tens colaboradores, mas por outro porque existe uma dialética entre o autor da ilustração científica, o autor do projeto e a própria coordenação editorial. Sim. Isto falaste um aspecto que é importante, que é a questão, é uma espécie de um trinómio produtivo. Ou seja, de facto, embora eu ou os meus colaboradores possamos ser considerados como os executores e, portanto, os autores da ilustração, há sempre uma contribuição da parte do próprio autor do projeto, do manual, que obviamente analisa e dá a sua opinião. As opiniões são sempre contributivas, mesmo que às vezes vão no sentido oposto, mas permite-nos a nós pararmos, recentrarmos e criarmos uma outra imagem, com uma outra valência. E a maior parte das vezes esse tipo de trabalho é um trabalho que majora a imagem, ou seja, que beneficia e optimiza, afina a imagem. Portanto, há sempre esta prestação colaborativa. No final ainda temos uma outra decisor, que é sempre o editor, a parte que faz a coordenação do próprio manual, e que ele próprio também nos ajuda a dar sempre alguns pareceres, até muitas vezes para nós criarmos uma harmonia no próprio plano. Ou seja, aquilo que nos parece tão interessante e apelativo em termos imagéticos é porque há um trabalho de um designer que pensou nas cores. Se uma imagem tem cores, por exemplo, azuis, ele não vai utilizar as cores das manchas de cor que existem naquele plano, como, por exemplo, um vermelho. Vai utilizar nuances de azul, por exemplo. Portanto, toda esta harmonia cromática ajuda, de facto, a criar
e evitar aqueles elementos, aquele ruído visual e que as pessoas se concentrem exatamente no que é pertinente. Portanto, nada é deixado ao acaso. Nada. Tudo é pensado e cada página do projeto exige dedicação, crítica, simbiose. E que simbiose. Simbiose, é verdade. Fernando, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Muito obrigada por ajudar os nossos colegas a perceberem um bocadinho, a terem um cheirinho do que é trabalhar na componente da ilustração científica e na prática como é que se faz um manual a este nível. Aos colegas eu só tenho a agradecer também a vossa presença por estarem aqui a assistir ao nosso diálogo e deixar-vos um até breve.